Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início agora à live no formato de painel sobre o taxa de juros e política monetária, um tema polêmico com interpretações diferentes, né, pelos diversas correntes de pensamento econômico, e a gente tem aqui, né, 4 grandes especialistas no tema, conselheiros do Conselho Regional de Economia, que vão fazer suas análises, né, sobre a nossa política de taxa de juros de política monetária, vamos chamar assim, que seguiu um comportamento bastante diferente em relação aos demais países, né? Enquanto o Brasil começou a aumentar as taxas de juros ainda em 2021, no início de 2021, a maioria dos países iniciou o aumento das suas taxas de juros agora em 2022, né? Apesar de que eles também estavam com uma pressão inflacionária bastante forte. Então, é um tema que merece, né, um debate com grandes nomes que nós temos aqui. Começar apresentando o professor José Luiz Oreiro, professor da UNB, professor doutor, conselheiro do Corecon, um dos pesquisadores que mais publica nas revistas de ponta no Brasil e no mundo. Várias vezes ganhou prêmios de monografia, não só com seus trabalhos, como também de seus orientandos. Então, é uma referência, né, na área de economia. O professor César Bergo, nosso ex-presidente do Conselho Regional de Economia, um grande especialista em mercado de capitais, na área financeira, né, dedicou sua carreira toda no Banco do Brasil. Quando aposentado, né, montou a sua empresa nesta área, né, do mercado financeiro. Ocupou vários cargos, aqui não vou elencar todos eles, né, na sua história profissional, né? É um consultor internacional hoje, né, e tem honrado a gente como membro do Conselho Regional de Economia, tendo assumido a presidência e hoje conselheiro, né? O professor Eduardo Felipe Ohana, né? Hoje diretor do Departamento de Avaliação do Ministério da Cidadania, né? Mas já ocupou também uma diversidade de cargos, né? no IPEA, no Congresso Nacional, hoje conselheiro do Conselho Regional de Economia, é um funcionário do IPEA, né? Técnico de pesquisa aposentado, né? Tem sua história, né? De análise muito competente, com fundamentos econômicos fortes, né? O professor Carlos Eduardo de Freitas, né, nosso decano, né, ex-diretor do Banco Central, ex-secretário de Política Econômica, foi presidente do Conselho Regional de Economia, hoje é conselheiro. Para nós é sempre uma honra tê-lo no Conselho, né, um nome que engrandece o Conselho, né, pela sua história, pela sua competência, pela sua serenidade, pela sua capacidade, né, de ter sua posição forte, né, mas também ouvir as posições divergentes, né? Então, nós temos aqui 4 grandes economistas, né, que vão fazer suas apresentações e apresentar sua análise, né, específica sobre esse tema, né, taxa de juros e política monetária. Vamos começar com o professor José Luiz Oreiro, que tem transparências organizadas. Isso facilita para quem está nos assistindo pelo YouTube, né, para acompanhar e entender um pouco essa temática. Professor Oreiro, a palavra está contigo. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento pelo canal do YouTube do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Quero agradecer, né, ao convite do senhor presidente do Conselho Regional de Economia do DF, José Luiz Panhussati, né, e aos demais membros deste painel, tá, pela oportunidade de estar discutindo hoje aqui um tema que eu já trabalho há alguns anos com ele, né, que é a questão da política monetária e da taxa real de juros. O professor Panhussati fez uma pequena apresentação de curto prazo, né, quer dizer, da questão do problema dos juros no Brasil, né, que a gente começou a levar os juros mais cedo, etc. Mas eu vou adotar aqui uma perspectiva um pouquinho diferente, que é uma perspectiva de longo prazo, que é que me interessa, né?
Então, eu vou fazer aqui a minha apresentação, a apresentação de slides do começo. Bom, o título da minha apresentação é Por que a taxa real de juros no Brasil é estruturalmente elevada e o que nós podemos fazer para reduzi-la, né? Então, esse é o meu foco. Quer dizer, o problema dos juros, eu não vou ficar discutindo o que o Campos Neto fez em 2021, 2022, porque esse problema dos juros no Brasil não começou de hoje. É um problema que já ele se arrasta por pelo menos 2 décadas. O Brasil tem um problema de taxa real de juros de curto prazo cronicamente elevado, né? E isso está relacionado com uma série de entulhos institucionais da economia brasileira que o Plano Real não eliminou, né? E eu vou terminar minha apresentação fazendo uma prelação pela necessidade do próximo governo fazer uma reforma monetária no Brasil para completar o Plano Real, né? Bom, muitas das ideias que eu estou apresentando hoje estão no livro que eu publiquei ano passado com meu amigo Luiz Fernando de Paula, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chama-se Macroeconomia da Estagnação Brasileira, cujo prefácio foi feito pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira e editado pela Alta Books, tá? Ele está à venda pela Amazon, está nas livrarias, enfim. Ok, bom. Então, primeiro vamos fazer uma visão de longo prazo sobre o problema dos juros no Brasil. Esse slide, ele mostra a evolução da Selic nominal, da taxa de inflação IPCA e da taxa Selic real ex post para o período de janeiro de 2004 a maio de 2022. Como é que eu fiz para calcular essas taxas? Eu fui no site do IPEA Data, peguei a Over Selic mensal, analisei, né, para cada mês, e aí você constrói a série, né, anualizada da Selic nominal. Uma vez construída a série anualizada da Selic mensal, eu calculei a média móvel dos últimos 12 meses, então, na verdade, em janeiro de 2004, é a média móvel da Selic anualizada de fevereiro de 2003 até janeiro de 2004, tá? Fiz isso para as outras séries, tá? Para a taxa mensal de inflação anualizada, média móvel de 12 meses, que ela está na cor laranja, tá? E a taxa Selic real, eu fiz pelo jeito mais simples de calcular, que é subtrair, né, a Selic, a taxa de inflação da Selic nominal. Não é exatamente a maneira correta do ponto de vista de matemática financeira, mas para os propósitos desta apresentação era mais do que suficiente. Bom, quando a gente olha para o comportamento da taxa real de juros no Brasil, quer dizer, nós estamos falando aí de um período de 2004 a 2022, isso aí já é um período de 18 anos. Né? Quer dizer, tirando os altos e baixos, né, que tem momentos que a taxa de juros está mais alta, tem momentos que ela está mais baixa, o que a gente percebe é que a taxa de juros, ela, na média desse período, inclusive fiz a conta, tá? Na média desse período, que inclui o período da Covid, que foi um período de taxa real de juros negativa, né? A gente vê aqui no final, né? A taxa real de juros é a série em cinza, né? Mas o fato é que a média do período, desse período de 18 anos, é de 5% ao ano. Essa é uma taxa de juros extraordinariamente elevada para uma aplicação que é livre de risco, né? Livre de risco de mercado e, assim, é muito pouco provável, para não dizer impossível, que o governo dê um calote na sua dívida pública, né? Na dívida pública interna. Então, você ter 5% real de uma aplicação livre de risco, realmente é uma taxa de juros muito elevada, né? Bom, no período mais recente, que o professor Panhossati mencionou, né, o que a gente observa na série laranja é que a inflação no Brasil, ela também tem esses momentos que sobe, desce, etc., mas ela tem 2 momentos que ela dá uma esticada, né, desde 2004. Tem o período de 2015, né, que basicamente foi o tarifaço do governo da presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, a gente sabe que ela adotou uma política, né, de controle de inflação via contenção artificial dos preços da energia e dos combustíveis, e aí teve que soltar tudo em 2015. Né? Teve também,
né, a deterioração dos termos de troca em 2015, ou seja, 2015 meio que foi uma tempestade perfeita para o governo Dilma, que acabou levando ao impeachment. Mas depois a inflação volta a cair, né, e ela se mantém mais ou menos estável, né, na média móvel de 10 meses até maio, junho de 2020. A partir daí ela dá uma esticada, né? Ela começa a subir de forma bastante agressiva, inclusive superando o patamar prevalecente ou anterior em 2015. Então, esse período final aqui, eu não quero ficar discutindo muito esse período final, porque ele é atípico, né? Então, é uma série de coisas atípicas ocorrendo no mundo. Você teve a Covid-19, tem a guerra da invasão, né, da Ucrânia pela Rússia, tudo isso está gerando uns choques de oferta de caráter persistente, embora não seja permanente. Quer dizer, em algum momento a guerra da Ucrânia vai acabar, em algum momento, né, as cadeias, né, mundial de suprimento vão ser normalizadas, né, dos efeitos da Covid-19. Então, eu acho que essa inflação é uma inflação passageira, tá? Embora seja duradoura. Então, são dois conceitos diferentes. O que me interessa saber é por que cargas d'água essa taxa de juros no Brasil, nesse período tão longo de tempo, ela é muito alta. Bom, quando a gente divide por subperíodos, 2004 a 2010, que corresponde, grosso modo, aos 2 mandatos do presidente Lula, o juro real ex post foi de quase 9%. No período Dilma, que é 2011 a 2016A, ou seja, abril de 2016, quando foi impeachment, tivemos uma taxa real de juros ex post de 3,44%. No período pós-impeachment, né, até o fim do primeiro ano no governo Bolsonaro, uma taxa real de juros de 5,21% ao ano, e no período da pandemia, uma taxa real de juros negativa de 2,68%. No período 2004-2022, a média do juro real ex post, que inclui, né, o período da pandemia, 5,01%. Ok. Bom, só uma pequena observação, tá? Quer dizer, geralmente você eleva a taxa de juros para conter inflação de demanda. Isso está no script, né, do regime de metas de inflação, que, aliás, ele se baseia naquilo que o Ben Bernanke chamava de divina coincidência. Quer dizer, a ideia da divina coincidência é a seguinte, né, que quando você tem um choque de demanda positivo, a economia fica operando acima do potencial, né, então a inflação sobe. Aí o Banco Central sobe os juros. Quando ele sobe os juros, ele consegue estabilizar a inflação e a economia ao mesmo tempo, ou seja, a economia fica operando no seu potencial e a inflação fica estável na meta definida pelo Banco Central. Quando ocorre o inverso, que é um choque de demanda negativo, então a economia opera abaixo do potencial, a inflação fica abaixo da meta, o Banco Central reduz os juros e, com isso, ele consegue botar a inflação na meta e a economia no nível do potencial. Bom, o problema é que a divina coincidência, ela só funciona para choques de demanda, não funciona para choques de oferta. Quando você tem choque de oferta, você tem uma aceleração da inflação e uma queda do nível de atividade econômica, né? Então, isso não quer dizer que você não deva reagir ao aumento da inflação por choque de oferta com alguma elevação da taxa de juros, mas se você errar na mão, tá, você vai produzir uma recessão desnecessariamente grande. E se você levar em conta a possibilidade de ocorrência de efeitos de esterese da taxa de desemprego sobre a taxa de desemprego de equilíbrio, isso pode acabar, inclusive, tendo efeitos de longo prazo, né? Bom, quando a gente olha para a taxa de desocupação média, né, a taxa de desocupação na média móvel dos últimos 12 meses do Brasil, de fevereiro de 2013 a junho de 2022, o que a gente observa é que há uma tendência, né, de elevação da taxa de desemprego, né, entre final de 2014 e início de 2017. O desemprego fica alto, né, acima de 12%, até o fim de 2019. Com a pandemia, ele sobe mais um pouquinho, a média móvel de 12 meses passa de 14%, depois, com a recuperação, vacinação, etc., ela cai, mas ela ainda está na média móvel, ela está um pouquinho abaixo de 12%. Bom, no período 2013 e 2014, a taxa de desemprego estava
abaixo de 8%, mas a inflação estava acelerando. Ela só não acelerou mais por causa das medidas, né, artificiais feitas pela Dilma. Então, certamente que, nesse período, a economia estava funcionando com uma taxa de desemprego acima da de equilíbrio. Né? Mas, por outro lado, ninguém me convence que uma taxa de desemprego de 12%, né, média, seja a taxa de desemprego de equilíbrio. Né? Então, muito provavelmente, a nossa taxa de desemprego, levando em conta de equilíbrio, levando em conta os efeitos de esterese, deve estar entre 9% a 10%, máximo, a de equilíbrio. Tá? Então, vamos chutar aí, talvez, 9,5%. Então, não existe... com isso que eu quero dizer que ainda existe muita capacidade ociosa na economia brasileira e que o problema de inflação que a gente está enfrentando agora, como o mundo inteiro está enfrentando, não é um problema de excesso de demanda, mas é um problema de choque de oferta, para o qual a política monetária é muito pouco eficaz para lidar com esse tipo de problema. Bom, isso posto, dado que eu estou preocupado com juros de longo prazo, a gente tem que falar do juro de equilíbrio. E como é que a gente... Qual é o juro de equilíbrio numa economia com conta de capitais aberta? Um erro muito comum cometido no debate econômico brasileiro é assumir que a taxa de juros neutra ou de equilíbrio é aquela que iguala a poupança ao investimento ao nível de renda de, entre aspas, pleno emprego. Esse conceito foi criado pelo Keynes, na sua teoria geral do emprego, do juro e da moeda, né, e se aplica a uma economia na qual a conta de capitais é fechada. Numa economia aberta, né, com conta de capitais aberta, onde você pode tirar e colocar capitais externos, a taxa de juros de equilíbrio é aquela que elimina os ganhos de arbitragem entre ativos denominados em moeda doméstica e ativos denominados em moeda estrangeira, que é a paridade descoberta da taxa de juros, né, que diz que a taxa de juros doméstica no período T tem que ser igual à taxa de juros internacional no período T, mais a expectativa de desvalorização cambial, que é a taxa de câmbio esperada para T mais 1, menos a taxa de câmbio do período T, dividido pela taxa de câmbio do período T, mais o prêmio de risco, né? Porque, afinal de contas, a economia brasileira não é os títulos denominados em reais, eles não são substitutos perfeitos dos títulos denominados em dólar, então você tem que colocar um prêmio de risco, né, para zerar, né, os ganhos de arbitragem entre ativos denominados em dólar e ativos denominados em reais. Bom, se eu adotar expectativas racionais, então vale a hipótese de mercados eficientes de fama. Então, a expectativa de desvalorização do câmbio é igual a zero. Bom, por que isso? Porque com expectativas racionais e mercados eficientes, os preços dos ativos financeiros incorporam hoje toda a informação disponível para o público. Logo, a melhor expectativa que eu posso fazer sobre a taxa de câmbio de amanhã é a taxa de câmbio de hoje. Por isso que eu elimino esse termo de expectativa de desvalorização cambial da equação de paridade descoberta de juros. Nesse caso, a taxa de juros de equilíbrio de longo prazo vai ser igual à taxa de juros internacional mais o prêmio de risco do país. Ok. Bom, a taxa de juros neutra no Brasil. No livro, no Macroeconomia da Estagnação, a gente fez um cálculo para o período 2003-2016. E como é que a gente fez? Nós adotamos como taxa de juros de referência a taxa real de juros das Treasury Notes americanas de 5 anos. Por que esse título? Porque se você pegar a duração média, né, da dívida pública brasileira, ela oscila um pouco, mas ela oscila entre 40 e 48 meses, então, assim, é um pouquinho abaixo de 5 anos. Então, se a duração média, né, a maturidade média, melhor dizendo, da dívida pública brasileira está em torno de 5 anos, então vamos usar como comparação os títulos da dívida pública americana de 5 anos. Né? Bom, como proxy para o prêmio de risco, a gente usou, né, a média do Emerging Market Bond Index Plus, do JP Morgan, para a média do período 2003-2016, deu 323 base points. Então, quando a gente soma a taxa de juros real das Treasury Notes de 5 anos com o prêmio de risco medido pelo MBI, me dá uma taxa de juros de equilíbrio para esse período, 2003-2016, de 3,68% ao ano. Nesse mesmo período, quando você calcula a Selic over real, deu 6,25% ao ano. Isso significa que existe uma dose de aperto monetário
por um período de 13 anos, ou seja, por 13 anos, a taxa de juros esteve acima do equilíbrio em 2,57 base points. É muita coisa. Bom, então, isso nos leva à pergunta de saber o que está errado com a política monetária no Brasil. Bom, a política monetária no Brasil, desde 99, é regida pelo arcabouço institucional do regime de metas de inflação. Bom, e nessa lâmina, nós temos, né, em azul, a variação do IPCA acumulada em 12 meses, tá? Em vermelho, o piso do regime de metas de inflação, em verde, o teto do regime de metas de inflação, e em roxinho, a meta de inflação. Tá? Bom, o que a gente observa, né, é que, na maior parte do tempo, tá, a taxa de inflação ela não foi igual ao centro da meta de inflação. Né? Então, algumas conclusões que a gente pode ter é o seguinte: nessa figura, podemos observar que o comportamento da inflação, medida pela variação do IPCA em 12 meses, no período compreendido entre janeiro de 2003 e setembro de 2007, ou seja, por um período de quase 14 anos. Excetuando um breve período compreendido entre maio de 2006 e janeiro de 2008, a inflação acumulada em 12 meses permaneceu sistematicamente acima do centro do regime de meta de inflação, tendo estourado o teto desse regime em diversos momentos, mais especificamente entre dezembro de 2004 e julho de 2005, entre maio de 2011 e novembro de 2011, e, por fim, entre dezembro de 2014 e novembro de 2016. Bom, então, existe uma dificuldade para cumprir as metas de inflação no Brasil. É uma dificuldade revelada. Né? Bom, então, essa dificuldade é gerada pelo quê? Ela pode ser o sintoma de dois problemas, no meu entendimento. Primeiro, a presença de um elevado grau de inércia inflacionária, combinado com fatores que produzem pressão inflacionária autônoma, como, por exemplo, o conflito distributivo entre salários e lucros ou uma política fiscal expansionista. Segundo, a existência de fatores que obstruem os canais de transmissão da política monetária, tornando a mesma pouco eficaz, o que termina por demandar dosagens excessivamente elevadas de aperto monetário, medido pela diferença entre a taxa de juros real efetiva e a taxa de juros de equilíbrio, para manter a inflação na meta. Bom, então, vamos ao primeiro problema. Existe uma indexação latente na economia brasileira. Essa tabela está em inglês porque é de um trabalho que vai sair na Inglaterra, num livro editado pelo Luiz Fernando de Paula e pelo Fernando Ferrari Filho. É um capítulo que eu escrevi com o professor Júlio Fernando da Costa Santos, da Federal de Uberlândia, né? Mas mostra aqui quais são os contratos que são reajustados com base em índices passados de inflação. Então, nós temos os preços de energia, telecomunicações, água, planos de saúde, aluguéis, o preço teto dos medicamentos, as aposentadorias, né? E o financiamento imobiliário. Todos esses contratos são reajustados por algum índice inflacionário, seja IGPM, IPCA, INPC ou coisas do tipo. Né? Então, o fato é que o Plano Real não eliminou a indexação da economia brasileira, ou seja, ele não restaurou o papel de unidade de conta do meio de pagamento da economia brasileira. Quando a gente estuda lá em economia monetária, quais são as funções da moeda? Então, lá, unidade de conta, meio de pagamento, reserva de valor. Bom, muito bem, no Brasil, o real é reserva de valor, você pode manter algum dinheiro em casa, ok? Ele é meio de pagamento, você faz pagamentos em reais, ainda que seja de maneira digital, mas ele não é unidade de conta, quer dizer, ele é unidade de conta dos preços, quando você vai no supermercado, está lá em reais, etc., mas para contratos de mais de um ano de prazo de maturidade, o real não é a unidade de conta. Bom, então a ideia que eu e o Júlio tivemos, né, para ver o problema da indexação no Brasil, ou melhor, para ver o grau de inércia inflacionária causada pela inflação, é calcular como é que evoluiu ao longo do tempo o coeficiente autorregressivo da inflação. Quer dizer, toda série de tempo, em geral, tem um componente autorregressivo, ou seja, o valor da variável no período T é explicado pelo seu valor no período T-1. No caso da inflação, a inflação no ano T é explicada, vai ser alfa,
que é o coeficiente autorregressivo, vezes a inflação do período anterior. Então, o que a gente quer calcular é esse alfa. Como é que esse alfa evoluiu ao longo do tempo no Brasil e fazer a comparação com uma economia benchmark, que no caso vai ser a economia dos Estados Unidos. Bom, e aí nós fizemos para o IPCA, para o IPA, para o IGPM, né? E aí, em vermelho está o coeficiente autorregressivo dos Estados Unidos, em preto é do Brasil. Tá? O que a gente observa para os 4 índices de preço que nós testamos é que, nos 4 índices de preço, o componente autorregressivo da inflação no Brasil é maior do que nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, a inércia inflacionária no Brasil, a inércia é simplesmente isso, é o quão dependente a inflação de hoje é da inflação do passado. O grau de inércia inflacionária no Brasil é significativamente maior do que o grau de inércia inflacionária nos Estados Unidos, o que, por si só, já demanda dosagens maiores de taxa de juros para você cumprir a meta de inflação. Bom, segundo ponto, a pressão inflacionária autônoma, quer dizer, o primeiro componente era a inércia, agora vamos analisar a pressão inflacionária autônoma, aquilo que o Bresser chamava, o Bresser e o Nakano, no livro dele de 84, de fatores aceleradores da inflação, que é o conflito distributivo entre salários e lucros. Essa tabela mostra a evolução da participação dos salários no PIB brasileiro de 2003 a 2013. Né? Então, em 2003, nós estávamos com uma participação dos salários no PIB pouco superior a 36%, em 2013 eles estavam em torno de 45%, ou seja, houve um aumento significativo da participação dos salários no PIB. Para que ocorra um aumento da participação dos salários no PIB, é necessário que os salários cresçam acima da produtividade do trabalho. Senão, não tem como você fazer isso. Tá? Bom, então, salário crescendo acima da produtividade é pressão inflacionária, a não ser que as empresas estejam dispostas a absorver, né, o aumento dos salários com redução de margem de lucro. Né? E, como a gente vê nesse gráfico, não foi o caso. Tá? Quer dizer, esse gráfico decompõe o IPCA em livres comercializáveis, livres não comercializáveis e monitorados. Os livres não comercializáveis é basicamente o setor de serviços. A gente observa que até 2007 a inflação de serviços estava até bem comportada, né? Em 2006, ela chegou, no acumulado de 12 meses, a 4%. E aí ela começa a subir. E ela gira, né, entre 2011 e 2014 em torno de 8% ao ano. Bom, muito superior ao IPCA. Bom, se os não comercializáveis estão subindo acima do IPCA, é porque os comercializáveis, que incluem os bens manufaturados, tem que crescer abaixo do IPCA. Então, o que nós temos aqui, né, vai ser uma situação em que a participação dos salários na renda está subindo, portanto, os salários estão crescendo acima da produtividade. No setor não comercializável, as empresas estão repassando esse aumento de custos para os preços. No setor comercializável, que é o setor industrial, as empresas, por conta do câmbio apreciado e da concorrência no exterior, não conseguem fazer esse repasse e tem queda de margem de lucro, e é isso, entre outras coisas, que explica a desindustrialização ocorrida após 2005. Né? Bom, a pressão inflacionária autônoma 2, impulso fiscal. Essa é uma série que foi... na verdade, o conceito de impulso, quer dizer, o cálculo do impulso fiscal foi feito pela Secretaria de Política Econômica na época que o Manuel Pires era o secretário. Né? Nós temos na primeira coluna, o resultado primário estrutural, como percentual do PIB. Tá? A metodologia está no site da SPE, não vou ficar discutindo isso aqui agora. Tá? O impulso fiscal é simplesmente a diferença entre o resultado primário em T e o resultado primário em T-1. Tá? Então, quando aumenta o superávit primário, como ocorreu de 2002 para 2003, você tem um impulso fiscal negativo, ou seja, a política fiscal foi contracionista. Tá? Já como quando de 2003 para 2004, quando o resultado primário estrutural diminuiu, eu tenho um impulso, uma expansão fiscal. Bom, se a gente pegar na média do período 2002, 2003,
15, a política fiscal foi, na média, expansionista em 0,26% do PIB. Né? Bom, o último ponto, eu já estou caminhando para o fim da minha apresentação, né, são as fontes de ineficácia da política monetária. Isso é um tema que eu, o Luiz Fernando, o Nakano, o Luiz Carlos Garcia Magalhães de Péa, a gente já discute isso há muito tempo, tá? Que é o problema das LFTs na redução da eficácia da política monetária. Então, o que esse gráfico mostra é a evolução da composição da dívida pública, da dívida líquida do setor público, por indexadores. Então, em preto, é indexado pela Selic, em vermelho são os pré-fixados, em azul são os indexados pela taxa de câmbio e em verde os indexados por nível de preços. Né? Então, no governo FHC2 e Lula 1, nós tivemos aí uma indexação, né, da dívida pública, né? Quer dizer, mais de 50% da dívida líquida do setor público é indexado pela Selic. A partir, né, de 2005, há uma queda bastante significativa da participação das LFTs na dívida pública, isso cai a um mínimo de 10%, ou 15% da dívida líquida do setor público por volta de 2014, mas volta a aumentar no governo Dilma II e no governo Temer. Né? Observem a coincidência. Né? Quer dizer, nos períodos FHC2 e Lula 1, quando a taxa real de juros era mais alta, era justamente o período em que a proporção da dívida pública silicada também era mais alta. Né? Bom, isso não é coincidência. Quer dizer, a questão é, por que a indexação da dívida pública à taxa Selic diminui a eficácia da política monetária? Bom, a ideia aqui é que outro elemento que contribui para a manutenção da taxa de inflação em patamares superiores ao centro da meta inflacionária é a existência de obstruções nos canais de transmissão da política monetária. Os canais de transmissão da política monetária são os mecanismos de propagação pelos quais as variações da taxa de juros de curto prazo, efetuadas pela autoridade monetária, afetam o nível de atividade econômica, o emprego e a inflação. Caso um ou mais canais de transmissão sejam obstruídos, a política monetária irá perder eficácia, o que vai se manifestar em termos de 1. Dificuldades no processo de convergência da inflação com respeito à meta, e 2. Manutenção da taxa de juros real acima do seu patamar de equilíbrio por um longo período de tempo. Bom, entre os canais de transmissão da política monetária está o efeito riqueza. Esse efeito opera da seguinte forma: mudanças na política monetária afetam o valor dos ativos, pode ser títulos públicos ou moeda estrangeira, que, por sua vez, afetam os gastos dos consumidores com serviços e bens de consumo. Contudo, tal efeito opera de forma inexpressiva ou até mesmo perversa na economia brasileira. O fator determinante desse problema é a grande participação de títulos pós-fixados, mais especificamente as letras financeiras do Tesouro, da composição da dívida líquida do setor público, a DLSP. A característica peculiar de tais títulos, que são indexados pela taxa Selic, acaba por diminuir a eficácia da política monetária, exigindo uma dosagem maior de aperto monetário por obtenção das metas de inflação. O que acontece com as LFTs? O que acontece com as LFTs é que, quando o Banco Central sobe a Selic, o valor de mercado da LFT não cai. Ela tem duration zero, no sentido de Macaulay. Então, ela não gera efeito riqueza. Então, quando você retira, pelo menos parcialmente, o efeito riqueza como um canal de transmissão da política monetária, mudanças na taxa de juros deixam de ter o efeito contracionista desejado. Ainda, dependendo da participação das LFTs no estoque da dívida e da disponibilidade da autoridade monetária em recomprar títulos pré-fixados ou trocá-los por LFTs em momentos de crise, o efeito de mudanças na taxa de juros pode ser o inverso do esperado. Isso pode ocorrer pelo simples fato de que, se ao retirar o efeito riqueza, elevações da taxa de juros atuarão somente no sentido de valorização dos ativos, dada a característica de duration zero das LFTs. Bom, então, qual a solução? Nós vimos o diagnóstico, qual a solução? A solução que eu proponho é a reforma monetária. Para que a taxa de juros possa ser reduzida de forma persistente para um patamar mais baixo,
é necessário completar o Plano Real com a desindexação total, completa e restrita da economia brasileira. Isso exige duas condições. Primeiro, que todos os contratos em território nacional têm que ser denominados em real, abolindo-se o uso de indexadores de qualquer tipo em contratos, independente do seu prazo de maturidade, como é nos Estados Unidos e na Europa. Isso implica estabelecer o papel do real como unidade de conta dos contratos com prazo de maturidade superior a 1 ano, que foi a grande lacuna do Plano Real. Quando se fez o Plano Real, se eliminou a indexação dos contratos com maturidade inferior a 1 ano, mas se manteve a indexação dos contratos com prazo de maturidade superior a 1 ano. E reduzir gradualmente, aqui não pode ser de sopetão, mas reduzir gradualmente a emissão de dívida silicada para que, num prazo de 3 a 4 anos, as LFTs ou assemelhados desapareçam da composição da dívida líquida do setor público, como aconteceu com os títulos indexados à taxa de câmbio, né? Quer dizer, que era a grande bomba, né? Relógio, né? Que estava no colo, né? do Lula, quando ele assumiu a presidência da República, né? E, durante o governo Lula, isso foi zerado, foi gradualmente. Hoje em dia, quando o câmbio se desvaloriza, a dívida líquida do setor público cai, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado e coloco aí à disposição para o debate. Obrigado, professor José Luiz Oreiro. Vamos, de imediato, passar a palavra para o professor Carlos Eduardo de Freitas fazer sua apresentação. Liga o som, professor. Eu acho que... Perfeito. Desligou. Liguei agora. Bom, muito obrigado. Olha, realmente é um prazer ouvir o professor Oreiro. Ele traz muitas ideias provocativas e muitas coisas interessantes. Realmente muito bom. Eu vou me guiar por ele, mas não vou guiar somente pelo que ele colocou. Primeiro, uma pergunta, professor Oreiro. Eu vi uma tabela sua rapidamente, depois ela desapareceu do vídeo, que havia uma taxa neutra de 3,68%. Eu vi corretamente? É esse o número? Olha, esse também é o número que o Departamento de Pesquisa do Banco Central encontrou, 3,6%. Foi então, para o período 2003-2016. É um período mais ou menos parecido, eu teria que ver no relatório do Banco Central, mas é interessante saber que você e o Banco Central, o Departamento de Pesquisa, estão com um número parecido. Em segundo lugar, excelente, achar a taxa neutra com a economia aberta tem que ser assim, no caso do Brasil, concordo inteiramente. Já fui até uma vez num debate ocorrido há várias décadas atrás, admoestado pelo outro palestrante, porque eu usei esse enfoque. Me parece perfeitamente correto. Bom, a questão da Selic, realmente ela atrapalha. Agora essa é uma discussão antiga, né? Vários colegas sempre acham, tem razão, realmente a presença agora dela atrapalha, mas, a meu ver, ela tem que morrer de morte natural. Não adianta tentar levá-la para a cadeira elétrica, porque ela não vai morrer. Ou seja, ela responde a uma insuficiência muito mais estrutural, a meu ver, que é um regime fiscal de estabilidade, é uma confiança no que vai acontecer. Nós somos diferentes dos Estados Unidos, da Europa, não é porque não adianta fazer também, a meu ver, uma lei dizendo que acabou com a correção monetária, porque isso tem que ser tirado. A cabeça brasileira tem que abandonar isso, tem que sair. No momento em que não tiver, a meu ver, sendo mais usado, ninguém mais está preocupado em colocar, aí a gente tira. Agora é preciso chegar lá antes, ou seja, a gente não vira a Alemanha de uma hora para outra, a gente não vira a França de uma hora para outra, a gente não vira a Espanha de uma hora para outra, a gente não vira Estados Unidos de uma hora para outra. Então, realmente, eu acho que é mais complicado. E agora, por que não tiram? Tantos economistas do mais alto gabarito passaram pelo governo, não tiraram, a meu ver, Moreira, porque não dá para tirar. É tão simples que não dá para tirar, porque aí você vai ter que pagar nas pré-fixadas
uma taxa de juros, a meu ver, colossal, porque o risco está presente. Essa é a minha visão. Concordo, é um defeito. Agora, eu acho que ele tem que morrer por uma evolução da sociedade. Em última análise, a propensão a poupar no Brasil é baixa, por várias razões, mas basicamente uma razão fundamental de não termos um regime fiscal de estabilidade. E essa volatilidade, entra um governo, fecha 5 ministérios, entra o outro, tira, vem para trás. Isso é só um exemplo prosaico, não tem a ver, mas é para mostrar, não é a primeira vez que acontece, aconteceu, depois aconteceu de novo. Então, nem isso você sabe exatamente como é que vai ser a estrutura. Então, isso é uma questão, a meu ver, muito mais estrutural, que nós vamos vencendo paulatinamente. A democracia é importante para isso. O debate que nós estamos tendo aqui, inclusive o debate com pontos de vista diferentes, de pessoas que são todos aqui, muito meus amigos, admiro todos. Aliás, eu discordo de uma coisa, professor Pagnussati, da sua colocação inicial. O senhor falou em 4 economistas, professor Oreiro, Felipe Hanna, Bergo, faltou um, que é o senhor. Então, faço questão, sou um excelente professor, excelente economista, disso eu também manifesto a minha divergência. Mas, então, voltando, eu acho que o Oreiro tem razão, mas isso aí eu acho que, como diria um colega nosso, economista até de grande nome, é complicado, né? Então, mas isso aí existe realmente. Bom, quanto à política monetária, eu queria falar um pouquinho. Eu preparei uns quadros, mas não consegui mandar por insuficiência tecnológica da minha parte. Mas eu vou aproveitar, vou mandar um artigo para o blog do Conselho com os meus números aí. Quer dizer, o que eu acho que aconteceu, no caso, um pouco criticar o Copom ex post, depois que a gente sabe o que aconteceu, tudo isso é muito fácil. Além do que, quando se está lá na cabine de comando, um erro pode fazer o avião cair. Aqui não, a gente critica. Então, com feita a ressalva de que minhas eventuais críticas são... Eu estou perfeitamente consciente que eu estou falando como um economista, um consultor independente, com colegas, nesse painel muito agradável, que a gente aprende muito, mas então tem certa consciência que é diferente quando você está lá. Bom, eu fiz um quadro que a gente olha aqui, o Copom vinha com uma taxa de juros, eu medi pela Selic real acumulada no mês e anualizada, né? Ele vinha ali até numa faixa, tem uma oscilação, a volatilidade mensal é grande, mas fica ali na faixa, vai mais ou menos, eu estou vindo lá desde janeiro de 2019, atravessa aí um período na faixa de 4% a 6% ao ano, real, da Selic real, passa 2 meses com negativo, volta para o positivo, e, afinal, a partir de junho de 2020, a taxa Selic, a taxa básica da economia, entra no vermelho e vai embora, né? Sendo que, por exemplo, no mês de dezembro de 2020, essa taxa bateu 13% negativo, 13% ao ano negativo. E vai negativa desde junho de 2020 até novembro de 2021, quer dizer, quase um ano e meio de taxa de juros negativo, passa 2 meses positiva, baixinha, aí volta para o negativo, e depois volta para o positivo, e agora, não sei se os colegas já perceberam, ou é algum erro aritmético meu, eu fui olhando, ela chega em maio de 2022, a Selic real, ela vai a 6,9% positivo. E em junho, ela cai um pouco para 4,2%, 4,25%. Aí eu olhei o número ela cai basicamente com nós tivemos não, ela cai um pouquinho, ela dispara em julho com a deflação.
eu não sei se eu errei na conta, eu estou até rindo, porque a taxa, a Selic real acumulada anualizada, vocês me corrijam, porque o número é absurdo, chegou a 22,73% no mês de julho com a deflação. Tá? Olha, eu dei uma olhada no Focus para ver a projeção de agosto, é também de uma deflação de 0,19%, a taxa Selic cairia para 10,05%. Se eu não errei na conta, quando eu vi esses números, eu me lembrei do Orelo. Eu digo, isso é uma taxa absurdamente. É claro que é um mês. Carlos Antônio, você não tinha que ter fala. suavizado até a série, colocado média móvel de 12 meses, porque senão fica dando esses saltos malucos. Não, isso eu não tive tempo nem de projetar. Eu terminei agora, cheguei até atrasado. Eu terminei, é claro, eu não tive tempo de sofisticar, para melhorar um pouquinho, senão realmente dá essa volatilidade. Né? Agora, de fato, o que aconteceu? Inclusive, quando você chega em agosto, o que está acontecendo? Quer dizer, a Selic do mercado, ela está abaixo da Selic meta, ficou abaixo da Selic. Eu acho que o Banco Central não fez a operação, ele deixou a Selic do mercado, ela tá abaixo, né? A, a Selic, que a Selic meta. O Mozart deixou porque realmente ficou uma taxa absurda, porque ficou absurda em julho. Então, o que aconteceu, a meu ver, basicamente, aí, é que o Copom ele caiu demais a taxa de juros no início da pandemia, manteve por um longo tempo essa taxa negativa, né? Como eu disse, que vai desde junho de 2020 até novembro de 2021, e depois ainda volta negativa no início de fevereiro, março e abril de 2022. Então, isso aí exige eventualmente uma taxa de juros mais alta para dominar a inflação. Bom, quanto à inflação de custos também, essa é uma discussão interessante. De fato, a inflação de custos ela exige, a meu ver, né, um controle da demanda essencial para evitar que a economia ganhe, que a inflação ganhe vida própria, né? A inércia, né? A inércia. Simons, inclusive, trata disso no livro dele, tradicional, Inflação, Gradualismo, Tratamento de Choque, quer dizer, a necessidade de ter algum controle. Como o professor Lero disse muito bem, tem que ter cuidado com o bisturi, né, para não fazer uma bobagem na cirurgia. Né? Porque os bancos centrais... Aliás, isso está nesse... Eu vi até no debate entre os presidentes dos bancos centrais, que se reuniram agora recentemente em Portugal, em Sintra, a convite do Banco Central Europeu, né? Então, foi um evento que eles fazem, parece, todo ano, e então isso ficou, quer dizer, é difícil quando você está no comando, você tem medo de entrar muito precoce, muito prematuramente, entrar demais, provocar uma recessão. Isso tudo está na preocupação dos presidentes de Banco Central e seus diretores. Abra um parêntese, se o professor Panisato me permite, a legislação, a emenda constitucional que tornou a independência do Banco Central, colocou também uma meta de pleno emprego, coisa que o falha. Eu acho isso muito mal feito no Brasil, porque não foi bem feito, porque a minha longa vida no Banco Central, uma longa mesmo com contato, com diretoria colegiada, eu nunca vi nenhum presidente do Banco Central que não se preocupasse com o nível de emprego. Se preocupavam muito. Todos eles, tem exceção, todos que eu vi. E depois que eu saí do banco também, eu acho que essa preocupação continuou com o doutor Meirelles, acho que o doutor Roberto Campos Neto também tem a mesma preocupação. Não existe isso, quer dizer, essa preocupação mas, enfim, isso acaba atrapalhando, de acordo com alguns, eu acho que também atrapalha. Enfim,
Só esse, mas já existe essa preocupação. E, então, vejo que, no fundo, basicamente, a Selic agora é que está passando para um nível realmente restritivo da inflação. E, finalmente, para concluir, me parece que a questão fundamental da taxa de juros ser mais alta, ela é, de fato, estruturalmente mais alta, mas não, eu acho que não há como, sabe, Yuri? Não vejo como corrigir isso por legislação, por plano. Isso é preciso um regime fiscal de estabilidade. Aí inventaram o teto de gastos, que é um desastre, e acho que é um erro, né? E não é por aí também, é uma maneira de errar, tentando com o objetivo de criar um regime fiscal de estabilidade. Ou seja, vamos paulatinamente melhorando, era isso que eu queria dizer. Falei demais, muito obrigado, e vamos continuar com o debate. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo Freitas. A gente não combinou, mas Felipe Ohana já abriu o microfone, então a palavra está contigo. Boa tarde a todos, mais uma vez. Esse assunto muito interessante, obrigado pelo convite da participação. Vou ficar menos preocupado em responder aos comentários do Oreiro ou do Carlos, e mais jogar no ar o que me parece relevante na circunstância da economia brasileira. Acho que a história da política monetária e da taxa de inflação no Brasil, o Oreiro mostrou bem com a taxa real de juros e a taxa de inflação, elas jogam em campos opostos. A taxa de juro real vai para cima, a taxa de inflação vai para baixo, isso ao longo das décadas, e ao contrário. Quer dizer, essa não é uma novidade, isso é um padrão da economia brasileira. A questão é o que está por trás. O que está por trás, do ponto de vista, digamos, mais amplo, é que a economia brasileira ela não tem um paradeiro independente das necessidades políticas. Isso eu aprendi com 20 anos de Congresso, onde as preferências políticas de ações de curto prazo são absolutamente desconectadas das relações de causalidade. Então, hoje nós temos no Brasil, vou dar um exemplo, nós estamos entrando numa era em que a pobreza não é mais um problema de taxa de crescimento, de geração de emprego e de geração de renda. Não é. A pobreza está se tornando um problema de transferência de renda, como se a oferta agregada fosse dada. Então, o que nós estamos vivendo agora, o atual governo está fazendo isso. Nós vamos para cerca de 150 bilhões de transferência com o Auxílio Brasil. Mais ou menos esse é o tamanho, se permanecer R$600. Quer dizer, a economia brasileira não aguenta todo esse tranco de geração de excedente, não. Mas o pobre merece viver melhor. O pobre vai receber esse dinheiro e vai ser confiscado pela inflação. E aí sobe a taxa de juros e, no longo prazo, o filho desse pobre vai ficar desempregado. É essa relação de causalidade que não se entende nessa nossa sociedade. E aí a política monetária, estamos voltando agora para a política monetária, ela se torna um extintor de tudo isso. A política monetária ela se comunica pelo canal das expectativas. Evidentemente, todo mundo sabe disso. E a expectativa que a política monetária gera, ela é sempre reativa àquela expectativa que a política fiscal e a política que comanda o fiscal produz. Então, a situação de uma política monetária em que você precisa desagiar os capitais de giro, porque, no fundo, é isso. Você precisa desagiar o capital de giro. Se você tem R$100 mil do seu aporte e você quiser fazer um empréstimo para investimento, a garantia que você vai dar é de R$1.000 para sustentar o empréstimo que você fez, se você é uma empresa. Agora, se a taxa de juros sobe, aquela garantia de R$1.000 vai alavancar um valor menor de empréstimo.
Esse deságio do capital de giro é que dá o tranco na demanda, tá certo? Eu diria que é muito menos o efeito renda, via LFT ou via NTNB, que causa o impacto. O impacto não é porque esse recurso está fora da demanda agregada, seja na forma de NTNB, seja na forma de LFT. O sujeito está enriquecendo com o LFT, tá? Mas você sabe quando é que nós vamos ganhar muito dinheiro agora? Eu vou dizer quando é que nós vamos ganhar, aí o Bergo vai confirmar comigo. Nós vamos ganhar muito dinheiro agora com o NTNB, com título pré-fixado. Quem entrar em título pré-fixado, quem entrou a 13%, de NTNB vai ganhar muito dinheiro daqui a 6 meses. É o título pré que vai dar dinheiro para o sistema. Não é? E aí sim vai impactar a demanda agregada, porque aí vem a demanda por bens tipo apartamentos, dólar, inclusive, etc. Quer dizer, esse é o tipo de circunstância de curto prazo que já está desenhada. Não é a LFT que tá causando o problema, é a NTNB que vai causar. Presta atenção nisso. Quem comprou, eu insisto, quem comprou a 13 vai ganhar muito dinheiro. Hein? Já está a 11,58 hoje, se eu não me engano. Ou seja, o ganho já está substantivo, a taxa longa. Quando a taxa de juros, recentemente, a taxa de juros subiu no Brasil, havia incerteza pelo canal da expectativa do que ia acontecer com a economia brasileira. Em julho, eu olhei a curva do DI de longo prazo. Você olhou a curva do DI, ela vem de 13, Alberto está balançando a cabeça, ela veio de 13 e a curva de longo prazo estabilizou em cerca de 13. Eu não sei se eu consigo botar essa curva aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se ela entra. Ela entrou aí, não? Ou não? Alguém me responde. Entrou. Tá. Então, o que aconteceu com a curva de julho foi que ela estava em 13,87, de curto prazo para o ano de 23, tudo é janeiro. E essa curva estabilizou em 13,14. Esse flattening out dessa curva aqui, sabe o que isso espelha? Isso espelha a recessão à frente. O flattening out dessa curva é a recessão à frente. O mercado ficou absolutamente indiferente se vai ser longo ou vai ser curto, tá certo? Porque não tinha crescimento previsto. Então, a taxa de desconto no tempo era quase nenhuma, era a mesma. Não era nenhuma adicional, era a mesma taxa de desconto. A taxa de desconto para janeiro 31 era a mesma taxa de desconto de janeiro 25. Isso significa dizer que não tem nenhum valor adicional de produto embutido nesse empréstimo que eu estou fazendo. Agora, quando o Banco Central, em agosto, anunciou, escuta, e o mercado confirmou, a tendência inflacionária tende a ceder a partir de agora e, portanto, eu não vou subir mais, o que aconteceu? Que é a expectativa. O que aconteceu com a curva de longo prazo do DI? Ela deslizou cerca de 1,7 pontos de percentagem aqui, tá certo? E ainda agora começa a apontar um leve crescimento entre 25 e 31. Isso significa dizer que o mercado começa a ver no horizonte um potencial de crescimento econômico que não via em julho. Agora começa a ver, tá certo? Isso é sinal de que a política monetária ganhou credibilidade. Ou seja, como é que eu saio daqui? Eu já não sei se eu saio daqui. Pause share? Não. Não sei como é que eu saio disso. Alguém sabe? Passa o mouse e aí tem a apresentação, você sai da apresentação. Como é que é? Repete. Deixa eu ver aqui no meu. Stop share. Já achei. Tá legal. Então, isso é só para mostrar o seguinte. Quando a política monetária se tornou... como o Carlos disse, a política monetária ela veio negativa durante mais de um ano. Ali eu cheguei a gerar uma desconfiança muito grande. Tá certo? Quanto tempo foi, Carlos, de taxa negativa? Foi mais de ano. Quase direto com 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, praticamente. Vai de junho de 2020 a novembro de 2020. 1 ano e meio de negativo, e bem negativo. Esse comportamento, a meu modo de ver, eu conversava com o Carlos então, esse comportamento me parecia ser um comportamento proposital, do tipo, olha, nós vamos deixar a inflação acelerar, porque isso faz um saneamento fiscal razoável, isso desvaloriza as despesas em termos nominais e valoriza a arrecadação. Tanto que o fiscal primário vai virar positivo.
vai virar positivo não é por outra razão. Quer dizer, um economista que sabe economia, que sabe os efeitos de causalidade de uma política monetária, faz isso, deixa a política monetária, a taxa de juros, ser negativa enquanto a inflação acelera. O cara que faz isso, eu acho que ou ele esqueceu o que ele está fazendo, ou ele fez de propósito. Isso fez de propósito, desculpe, mas isso é um crime contra as finanças da sociedade, contra a riqueza e, principalmente, contra a pobreza. Sabe? Isso é um crime, a modo de ver, isso deveria ser mais bem comentado. Como é que pode um Banco Central carregar uma taxa de juros negativa por mais de ano, tá certo? E deixar a inflação chegar no patamar que chegou? Agora a taxa de juros tem que chegar a uma taxa real acima de 6%. Quer dizer, nós estamos com a taxa real acima de 6%. Por quê? Porque tergiversou. No limite, todas as expectativas que a política monetária carrega, ela não nasceu de anteontem. Ela nasceu de anos atrás. Quer dizer, anos atrás, a sociedade brasileira aprendeu o que é a inconsequência das escolhas do Brasil. As escolhas no Brasil são inconsequentes. E, por isso, se exige taxas de reais de juros muito mais altas do que em países onde isso não acontece. Nos Estados Unidos, ele não precisa carregar uma taxa real de juros para que a inflação dê uma recessão na inflação. Eles carregam uma taxa real até negativa nos Estados Unidos, tá certo? Mas por quê? Porque se sabe que lá não há escolhas destrambeladas, não há escolhas politicamente convenientes que estejam por trás do fiscal, é claro que eu estou falando, tá certo? Então, essencialmente, a política monetária no Brasil, recentemente, ela, a meu modo de ver, causou um espanto, me causou um espanto, porque ela ficou por muito tempo negativo, tá certo? Eu acho que essa é uma visão que não vi debatido. Não sei por que um Banco Central carrega isso por mais de ano, desconheço a razão disso, eles nunca se explicaram sobre isso, achavam que a inflação ia ser de curto prazo, vai ser de curto prazo, e a inflação acelerando e nada acontecendo, por mais de ano. Quer dizer, isso é um erro, tá certo? E quem foi afetado não foi o rico, que estava carregado no ouro, no dólar. O dólar disparou e o cara ficou muito bem, tá certo? Quer dizer, quem foi afetado é quem comprava comida, tá certo? Quer dizer, agora, o outro lado da história que tem a ver com isso, com a origem disso, é o excesso de transferência de renda no muito curto prazo. Isso aconteceu durante a pandemia e isso não pode ser obliterado da análise, tá certo? Ou seja, eu fiz um cálculozinho sobre a segunda derivada do IPCA, ou seja, para ver quando é que o IPCA acelera. O IPCA passa a acelerar a partir de agosto de 2020, ou seja, quando o auxílio emergencial começou em maio, em agosto de 2020 você já tinha a taxa de inflação acelerando, na segunda derivada do IPCA. Isso não é à toa, tá certo? É claro que a política monetária, se ela tivesse vindo a contento, teria evitado essa aceleração. Mas ninguém poderia admitir, em agosto de 2020, uma elevação da taxa de juros. Eu até concedo isso, certo? Agora, o sujeito que tivesse feito a análise da derivada segunda em setembro, em outubro, em novembro, já teria proposto uma taxa de juros mais elevada, certo? Ou seja, veio dali, veio da transferência de renda em direção à compra de alimentos, em direção a uma oferta mais restrita naquele momento, uma aceleração da taxa de inflação. Ali nasceu o ovo, nasceu a serpente. O ovo da serpente nasceu ali e depois o governo foi administrar uma inflação elevada para sanear fiscalmente a economia brasileira. Então, em resumo, o que eu gostaria de apontar é que a política monetária não é algo que se administra por legislação. A política monetária é algo intrínseco ao modo de pensar e ao modo de agir de uma sociedade. Certo? A nossa sociedade ela pensa e age inconsequentemente. Esse tipo de atitude, eu volto a frisar agora o Auxílio Brasil, que todo mundo é a favor, mas todo mundo diz que isso vai dar um kamikaze. Quer dizer, é interessante, né? Todo mundo diz que isso vai dar um kamikaze, mas todo mundo aplaude, porque ninguém tem a coragem de dizer para com isso porque é irresponsável. Tá certo? Você transferir... Olha, nas minhas contas particulares, posso estar errando, nós estamos transferindo quase 9% do PIB, tá certo? De transferência dos ricos para os mais pobres. Né? E, como dizia o Delfim, quanto mais social fica o Brasil, mais
desempregado fica o pobre. Essa frase não é minha, essa frase é do Delfim. Quer dizer, então, a política monetária foi mal conduzida, ela agora está corrigindo os erros, está alta, tá certo? A taxa real está alta, mas eu acho que é uma consequência daquilo que se fez recentemente, eu digo, nos últimos 12 meses. Bom, isso é só para jogar no ar a tese que eu acho que merece ser visitada. É isso. Obrigado, professor Felipe Ohana. Só registrando, né, várias pessoas que estão assistindo pelo YouTube já elogiaram as exposições, né, e depois, no final, vou repassar especificamente. Vou aproveitar, antes de passar para o professor César Bergo, né, fazer um registro dos que primeiro colocaram alguma informação, alguma mensagem aqui no chat. O primeiro foi o que muito nos honra, né, o embaixador Arthur Meyer, economista registrado no Conselho, com mestrado na Universidade de Chicago, doutorado na Universidade Católica Andrés Bello, né, um economista de renome, com uma experiência, né, de ter sido embaixador no Japão e em vários países, né? Então, nos honra aqui. O nosso vice-presidente, Jusemar Imperatori, né, um economista também professor da área de mercado de capitais, em vários cursos aqui no próprio Conselho e em outras áreas, e que nos honra aqui também. O Cláudio Jaloreto, aposentado do Banco Central, foi chefe de departamento, é uma referência, ganhou várias vezes o Prêmio Tesouro Nacional, né? Nosso conselheiro do Conselho Regional de Economia. A Maria Cristina Araújo, ex-presidente do Conselho Regional de Economia, hoje conselheira. O Bruno Silva de Oliveira, Josafá de França Versosa. O nosso conselheiro, o professor Eloy Coraza, também está elogiando as exposições, né? Hudson Cunha, né, que registra que gostou da embasada conclusão, né, do professor Oreiro, né, uma polêmica com as imposições lucrativas de letras atuais, né, um comentário que ele faz. Márcio Henrique Miguel e vários outros aí, eu só aproveitei para registrar os que primeiro colocaram alguma mensagem aqui no bate-papo do YouTube. Professor César Bergo, a palavra está contigo. É bom chegar ao final, porque já disseram quase tudo, a gente aproveita os números de todo mundo, e tanto Oreiro como o professor Carlos Eduardo e o próprio Felipe colocaram. Mas eu vou fazer um apanhado geral de tudo, assim, na minha opinião, e jogar algumas questões aí para a gente debater. A gente sabe que a política monetária ativa, né, isso aí, de alta de juros para combater a inflação, deveria ser seguida por uma política fiscal passiva visando a geração de superávit. Isso está acontecendo? Não está acontecendo. O Banco Central tem subido a Selic para combater a inflação, mas não vejo uma ação coordenada, uma autoridade fiscal que permita superávites necessários. Assim, creio que teremos algum problema no futuro. Teremos problemas no futuro aí para administrar. Para quem vai ficar essa chamada bomba relógio aí que o professor comentou, né? Portanto, na minha visão, é urgente e necessário que tanto as forças de autoridade monetária como quem cuida da política fiscal estejam de alguma forma equiparadas, né? E não obedientes a ordens outras, né? Como forma de resistir às suas agendas, né? Temos presente a prática do Conselho Monetário Nacional de ficar estreitando as bandas de tolerância da média inflação. Eu pergunto, vai ser cumprido, né? E aí eu entro com o que o professor Carlos Eduardo colocou com relação às reformas administrativas, né? Redução de ministérios. O mais importante não é a quantidade, é a qualidade, né, da redução. E o Conselho Monetário Nacional hoje é o quê? Na verdade, não deveria ser nem conselho, é reunião de gabinete, né? Porque não tem mais o Conselho Monetário da forma que deveria ser, com o Ministério do Planejamento, o Ministro da Economia, né? O equilíbrio, porque aí fica acontecendo essas questões, onde você coloca uma meta de inflação, chega no final do ano, eu explico que eu não cumpri e vamos embora, né? Não tem nenhuma consequência prática. Como diz aí
o próprio Felipe Ohana. Não seria mais eficaz dificultar que as pessoas burlem o compromisso do Banco Central com a estabilidade de preços, né? Diante do quadro atual, qual é o compromisso dos formuladores de política fiscal para a estabilidade de preços? É o que o Felipe coloca aí com relação às questões aí de auxílio emergencial, etc. Houve, inegavelmente, uma nítida melhora dos indicadores hoje, né, nesse mês. A gente tem visto redução da inflação, a redução do desemprego, aumento na arrecadação, até que seja fruto também da própria inflação, mas também a melhoria da perspectiva de crescimento para esse ano. Nós começamos o ano falando em 0,5%, hoje já tem consultorias, o próprio Bradesco coloca em 2,5% o crescimento de 2022. Então, mudou alguma coisa, né? Mas temos visto que medidas fiscais trarão dificuldades para o governo acertar suas contas. São as chamadas bomba-relógio, pacotes de bondade, contabilidade criativa e vai por aí, né? Um dia desse até antecipar dividendo, né? Eu nunca vi isso na minha vida, né? Então, até isso teve também, né? Mas vamos continuando, porque senão a credibilidade do mercado de capitais vai embora, né? Não pode brincar com esse tipo de coisa. Existe a governança corporativa, existe compliance, controles internos, e muitas vezes não é nem observado nos discursos, né? Mas a grande questão a ser colocada é: a taxa Selic se encontra em patamar elevado? Né? A gente viu aqui pelos debates que muitos acham que não, outros que sim. Eu só acho, como colocou o Felipe, né, demorou muito para aumentar a taxa de juros. Agora também pode estar demorando muito para baixar, né? Eu não gostei nada do boletim Focus, que coloca lá aumento residual. Eu não sei nem o que é isso, né? Criar um novo termo aí, aumento residual. O que será que vem aí, né, nesse residual aí? Será que, da mesma forma que houve uma demora então, do Banco Central em promover a elevação da Selic, ele não estaria demorando a trabalhar na redução das expectativas também? São muitos os efeitos perversos que uma taxa elevada pode produzir, e isso foi dito aqui. Sabemos que o crescimento econômico não é bom apenas porque gera maior consumo, produção e emprego, mas também gera aumento de arrecadação do governo. Isso é bom também. Então, a taxa Selic elevada pode complicar a situação fiscal. Os gastos do governo podem ultrapassar 700 bilhões esse ano, foi o que a gente calcula aqui na nossa consultoria Open Invest, né? E a taxa Selic agora está 3,75. Estimamos que para cada 1% de aumento de taxa Selic pode implicar em 40 bilhões de pagamento de juros, né? Ou seja, esse aumento de R$200, R$1.000 para caminhoneiro, tal, auxílio gás, vai gastar 41 bilhões, só nisso aí. Em 2015, para a gente ter uma ideia, alguém mencionou aqui 2015, o governo gastou 500 bilhões no pagamento de dívida, no serviço da dívida. Então, esse número que vai ser agora, a gente vai ver nesse ano, vai ser recorde. Vai ser um recorde. Esse cenário atual aponta para um crescimento de 70% no gasto público, com juros da dívida de 2021 a 2022. O Banco Central mesmo publicou que nós pagamos 448 bilhões de serviços de dívida em 2021. É bom realçar que o ano de 2021 nós começamos com uma taxa que já foi dita aqui de 2% de Selic e fechamos a 9,25%. Só este ano, em todas as reuniões do Copom, ela foi majorada em 4,5%, chegando a 13,75%, que é a última reunião do Copom, né? Além da questão das contas fiscais, existe o fato do cálculo do custo de oportunidade do empresário, que também foi dito aí. Ou seja, o empresário vai fazer assim: poxa, eu vou ganhar mais dinheiro aplicando no mercado financeiro do que produzindo. Então, eu não vou investir em produção, eu vou ganhar dinheiro aí, vou virar rentista, né? Então, também existe esse aspecto aí. Isso tem impactos diretos na taxa de investimento, sem falar no aumento do custo do dinheiro para o consumidor, que é tomador de crédito. Nós estamos vendo juros aí na faixa de 400% ao ano no cartão de crédito, né? Então, como que vai acontecer tudo e a inadimplência vem aumentando? Além disso, temos as questões eleitorais também, onde as cartas políticas e econômicas parece que não serão bem jogadas e muitas vezes poderá prevalecer o blefe.
Então, como as outras questões que eu vou levantar, o Felipe já colocou aí, ou seja, nós temos uma certa calmaria nas taxas de termo futuro. Mas o que acontece? O Felipe pontuou muito bem, né, a questão das pré-fixadas. Por isso, é o que eu digo, vai ter esse problema que a gente vai ter que administrar no futuro. Bom, em termos gerais, é isso que eu tinha que colocar, ponderando, e coloquei essas questões para debate. Passa a você, Pagno Sato, de volta. Obrigado, professor Bergo. Tem mais participações aqui e ponderações. Vou registrar a do José Antônio Gonçalves, né, que concorda com o professor, né, entende que o Banco Central está equivocado, a começar pela causa da inflação. Os custos de produção são um fator importante para a inflação brasileira nesse momento, né? Só para registrar o comentário dele, né? Mas eu tenho certeza que o Oreiro, que fez a primeira apresentação, está coçando aí a mão para ponderar sobre outras colocações que foram feitas pelos demais palestrantes, assim como o professor Carlos Eduardo Freitas, Felipe Ohana. Então, vamos começar com um espaço para que vocês façam alguma ponderação às apresentações que foram realizadas. Bom, eu não quis focar minha apresentação na política monetária brasileira dos últimos 18 meses, porque não é só o Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo um período excepcional. A inflação não foi só no Brasil. Se o auxílio emergencial fosse a causa da inflação, só o Brasil ia ter inflação alta. A Espanha está com 11% de inflação. A Alemanha está com inflação alta. Os Estados Unidos estão com inflação alta. É no mundo inteiro. Isso não é um problema do auxílio emergencial. Que ele foi mal desenhado, em termos de política, como política de assistência social, não tenho nenhuma dúvida que foi. É um programa mal desenhado, esse Auxílio Brasil é pior ainda. Mas naquele momento era necessário, porque senão a gente ia ter caos social no Brasil em 2020. E do caos pode surgir tudo, inclusive uma revolução comunista. Então, enfim, eu, como gosto muito das minhas propriedades, prefiro dar os anéis para não ter que ceder os dedos. Bom, agora, a natureza dessa inflação é de uma inflação de custos. Você teve o efeito da Covid, que primeiro, no primeiro semestre de 2020, causou, a gente tinha até o receio de deflação, porque o petróleo, o preço do petróleo no mercado futuro chegou a estar negativo em abril. Pela primeira vez na história. Porque a desaceleração foi tão grande, o baque do Covid na economia mundial foi tão grande, que o custo de você manter petróleo estocado não compensava. Então, você vendia o petróleo no mercado futuro, na verdade, você pagava para se livrar do petróleo que você tinha estocado. Bom, o que começa a acontecer a partir do segundo semestre de 2020? Começa a acontecer a partir do segundo semestre de 2020 no mundo inteiro, é que as economias começam a religar, porque passa aquela primeira onda da Covid, tem o verão europeu, nos Estados Unidos, as curvas, quando a gente olha para as curvas de mortes e de casos, elas caem abruptamente, porque você teve um lockdown muito forte nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, e também na China, mas aí as economias reabrem, e aí o que acontece? Você tem um gargalo de oferta. Gargalo de oferta não quer dizer que você tem uma restrição de longo prazo de oferta. Você tem um gargalo, simplesmente você tinha uma demanda que acumulou e que você não tem como atender essa demanda no curto prazo. Então, os primeiros preços a subir foram os preços dos produtos industriais. Porque você tem toda uma cadeia mundial de suprimentos que passa pela China, Vietnã, não sei o quê, etc., que foi interrompida por conta da Covid. Os portos, se você pega os gráficos eu nem sei se o termo é correto, mas de engarrafamento nos portos da China, é uma coisa inacreditável. Você tinha centenas de barcos parados esperando serem carregados, porque não tinha como, não dava vazão. Isso levou ao aumento da inflação dos produtos industriais e aí no Brasil começa a subir também os preços dos produtos industriais,
Tivemos um período de estiagem grande em 2021, né, que também teve efeito sobre o preço dos alimentos. Tá? Bom, mas aí o que acontece? Ok, foi 2020, 2021, os efeitos, quer dizer, a vacina, temos uma nova onda de Covid, né, que leva a novos lockdowns, lockdown na China, lockdown na Europa, lockdown nos Estados Unidos. Esse negócio só começa a se normalizar a partir de meados de 2021 com a vacinação. Né? E de quando em quando a China ainda fecha algumas cidades, que a China tem uma política de Covid zero, e a China é hoje o maior país industrial do mundo. Ela fornece produtos intermediários para o mundo inteiro. Então, quando a China para, não chega peça para fabricar automóvel no Brasil. E aí o que acontece? Você tem uma demanda não reprimida, o preço do automóvel sobe. É isso. Agora, ninguém podia prever em 2021 que a Rússia invadiu a Ucrânia. Lá em dezembro a gente tinha já alguma ideia, né? Mas a Rússia invadiu a Ucrânia. E o Ocidente, numa arrogância sem limites, achou que ia botar o país que tem o maior arsenal nuclear do mundo e é exportador de petróleo e de alimentos, ou seja, a Rússia não depende de importação de produtos básicos, eles achavam que ia colocar esse país de joelhos fazendo sanções econômicas. A Rússia retaliou. Reduziu a oferta de gás, o preço do gás disparou, exigiu o pagamento em rublos, e com a guerra na Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de alimentos. Simplesmente, é fisicamente impossível você pegar o trigo e a soja que está na Ucrânia e mandar para o Egito, porque tem uma guerra no meio do caminho. A Marinha Russa afunda qualquer navio que tentar cruzar o Mar Negro. Então, isso é um choque, é um choque geopolítico, de oferta, que seja. O Banco Central vai fazer o quê com isso, subindo os juros? Ele vai fazer a Ucrânia se render mais rápido? Não, isso não vai acontecer. Entendeu? Então, isso só piora as coisas. Quanto à questão fiscal, eu acho que há um consenso, eu acho que, de fato, o Brasil tem um desequilíbrio fiscal, que a inflação escamoteou um pouco, isso é verdade. Tá? Agora, a gente precisa rever o nosso arcabouço fiscal, nós temos que fazer uma reforma tributária que não fizemos, tanto dos impostos diretos como dos impostos indiretos, e vamos ter que aumentar a carga tributária. Para poder fazer duas coisas: aumentar o investimento público, se não aumentar o investimento público, o Brasil não volta a crescer, né? Porque investimento público tem externalidades sobre o investimento privado. Essa história de crowding out, né, que o governo quis, né, vender o PIB público, o PIB privado, inclusive criou uma nova teoria de contabilidade nacional, que não existe, né? Toda a evidência empírica é avassaladora, mostrando a complementaridade entre investimento público e privado. Quando o governo investe em infraestrutura, isso aumenta a produtividade do capital, aumentar a produtividade do capital, aumenta a taxa de lucro do setor privado, aumentar a taxa de lucro do setor privado, aumenta a taxa de acumulação no setor privado. E no artigo de hoje, do Ademir Marchetti, no Valor Econômico, está mostrando que o nosso problema de estagnação da produtividade do trabalho é por falta de investimento, é porque o estoque de capital por trabalhador não está crescendo. A gente precisa retomar o investimento. Então, a gente tem que aumentar a carga tributária para, aumentar o investimento público, e 2, vamos ter que reduzir a dívida pública. Ou seja, tem que gerar superávit primário, né, para poder estabilizar essa dívida num patamar aí de, patamar de uns 15 anos, né, em torno, um pouquinho abaixo de 60% do PIB. Né? Quer dizer, a gente está ainda com um patamar que ele não é a catástrofe que estavam anunciando em 2020, que o Brasil vai chegar a 100% do PIB, a relação dívida pública, isso não aconteceu. Tá? Nós temos uma dívida hoje que é bem abaixo de 80% do PIB. A inflação teve um papel importante para reduzir essa dívida, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas nós precisamos realmente fazer esse ajuste fiscal, o que significa um aumento da carga tributária, nas minhas contas, entre 3% a 4% do PIB. Né? Aí a gente consegue gerar um superávit de uns 2%, né? Que é mais 1,5%, 2%, em condições normais, eu acho que consegue reduzir a relação dívida pública-PIB, né? E aumentar o investimento público. Aí, nisso eu concordo com o Felipe.
Né? Quer dizer, a agenda de redução de pobreza, agenda de longo prazo, é a agenda de desenvolvimento econômico. Não há outra. Agora, a situação do Brasil hoje é tão desesperadora, com 33 milhões de pessoas passando fome, e outros tantos milhões, né, em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão poder ter todas as 3 refeições por dia, tá, que não tem outro jeito. Ou você faz isso, ou esgarça o tecido social. Não estou dizendo, veja bem, que Aureiro, a medida... Dá um tempo aí, Aureiro. Dá um tempo aí. Parte, então. Não, mas peraí, eu não terminei. Peraí, um momentinho. Eu não terminei. Estou concluindo meu raciocínio. Quando eu terminar, eu te passo a palavra. Ok? Tá, mas você está indo ao longo demais. Mano. Eu não sei, foi estabelecido algum limite? Não, entre nós foi, sim. Razoável, né? O razoável, bom, para mim, eu não sei o que é razoável. Eu simplesmente quero terminar meu raciocínio. Eu posso? Pode, claro. Muito obrigado. Bom, terminando o raciocínio, tá? Eu não estou dizendo que a medida do Bolsonaro não foi eleitoreira. Foi. Ele fez isso com propósito eleitoreiro. Mas, simplesmente, nós não poderíamos não fazer o que todos os países do mundo estão fazendo. Está todo mundo. A Espanha está dando subsídio. A França está dando subsídio para o combustível. Todo mundo está fazendo isso. A gente está fazendo um time errado, que eles fizeram antes da gente. E com um propósito errado. O propósito é botar o Bolsonaro no segundo turno. Tá? Mas, essencialmente, se não fizesse isso, a situação seria muito pior. Bom, era isso. Muito obrigado. Felipe. Sobre a questão europeia, a inflação mundial, Estados Unidos e Europa fizeram o quantitative easing. Aí surgiu, durante os anos, a hipótese de que não fazia mal expandir o crédito interno, que não afetava a inflação. Mandela Rezende escreveu muito sobre isso. E, em seguida, vieram outras explicações dizendo não, o quantitative easing não alcançou o mercado, ele ficou estacionado dentro dos bancos. Por isso, não causou nenhum efeito inflacionário. Quando veio a Covid, as famílias pouparam mais porque gastaram menos, saíam de casa. Em seguida, os governos, como o Brasil, transferiram recursos para as pessoas que sofreram impacto. Então, você juntou 2 efeitos: a disponibilidade de crédito nesses mercados evoluídos com a transferência de renda para as pessoas no mercado. Isso provocou a inflação junto, evidentemente, com algum choque de oferta, como os transistores que não eram produzidos, etc. Mas o cenário é muito parecido com o brasileiro. Essa transferência de renda instantânea e abrupta provocou esse choque de demanda, mas que encontrou uma condição de oferta limitada, evidentemente, por desarticulação de capitais que a pandemia provocou. Tá certo? Isso no mundo. Ou seja, mas eu quero dizer que é muito parecido. Não tem nada a dizer. Não é porque aqui teve inflação ligada ao auxílio emergencial que não teria na Europa. Teve. E eles tiveram auxílio emergencial e mais, eles tiveram quantitative easing. Os bancos estavam plenos de crédito para dar. E deram. E aí causou a inflação. Quer dizer, não tem nenhum mistério nisso. É só a boa e velha economia. Agora, sobre a questão da guerra da Ucrânia, Aureiro, ontem eu mostrei lá para o pessoal que o preço do milho saiu de 6, antes do dia 20 de fevereiro, que foi a invasão, saiu de $6 o bushel, foi a 8,50 e essa semana estava em $6. Ou seja, o preço do milho fez isso. Ele foi e caiu. Tá certo? O petróleo foi e está voltando. O preço nos postos americanos também está voltando. Ou seja, o mercado precificou isso. Tá certo? Esse choque da Ucrânia aconteceu, mas não é o que vai fazer perdurar, não é o que vai fazer continuar o processo inflacionário. Quer dizer, eu acho que isso é olhar para trás, tudo bem, deu um impacto, mas acabou. Aparentemente acabou, olhando pelo preço do milho. O Pagnussati conhece isso melhor que eu e deve saber que o preço do milho está indo e voltando agora, está em patamares que estavam antes da guerra, da Ucrânia. Então, quer dizer, eu acho que esse cenário, viu, Aureiro, que eu tenho dificuldade de entender, é porque eu não devo controlar a demanda agregada. Esse é meu problema. Ou seja, eu tenho um choque de oferta? Tenho. Eu tenho um choque de demanda? Tenho. E por que eu não vou controlar a demanda agregada? Se eu não fizer isso, a inflação vai disparar. Por isso que eu mostrei
aquela curva de juros ali. Quando a taxa de juros foi alta o suficiente para o mercado entender que agora nós chegamos no patamar que é realmente o patamar que funciona, aí toda a curva cedeu. Se nós fizéssemos ao contrário, a taxa de juros chegou a 12, recua para 10. Sabe o que aconteceu com aquela curva? Ela ia lá para cima. Quando ela vai lá para cima, ela desconta valores futuros a uma taxa mais elevada. Todo mundo fica mais pobre. Os investimentos que nós estamos defendendo aqui vai ficar mais difícil, porque as curvas de desconto de taxa de juros vão subir. É evidente isso. A taxa de desconto no tempo só caiu agora em agosto porque o mercado entendeu que 13,75, talvez 14, seja uma taxa de limite. Olha, nós não vamos precisar mais disso. Porque se o mercado achasse que precisava mais do que 13,75 ou mais do que 14, aquela curva não ia cair, ela ia ficar. Então, quer dizer, essa é uma proposta que eu não consigo entender. O que eu não consigo entender? Por que eu tenho que recuar a taxa de juros? Ou seja, porque se eu recuar a taxa de juros, eu não comprimo, eu não restringo a demanda. Se eu não restringir a demanda, você mesmo falou, nós vamos ter o sistema de inércia funcionando na economia brasileira e em qualquer outra economia. Então, é isso que eu não entendo aqui na política monetária, que, aparentemente, se eu entendi certo, você estaria defendendo. Quer dizer, eu acho que você estaria defendendo recua a taxa de inflação e faz essa reforma, que você chamou de uma reforma monetária. Quer dizer, eu acho que isso não vai funcionar. Ou seja, eu acho que você não consegue trazer para o mercado o hábito de uma lei. A lei não traz um hábito para o mercado. Isso ela não consegue fazer. Você disse, olha, pessoal, vamos parar de comprar Selic, vamos todo mundo comprar pré, porque agora é a lei. Não vai funcionar. Vai funcionar que o nego vai escolher para o dólar, vai aplicar em outro lugar, vai Bitcoin, tem muito substituto. Né? E, portanto, esse que é o meu ponto. Ou seja, eu acho que existe um motivo, essencialmente, de você controlar a demanda agregada no Brasil hoje e no mundo. Ou seja, eu acho que o mundo precisa controlar a demanda agregada, embora nós tenhamos, na origem, um choque de oferta, que eu não estou desconhecendo, não. Bom o debate, o pessoal está elogiando aqui, as apresentações são todas muito claras, apesar de a gente ter as divergências, que são ótimas, né? São importantes, né? Acho que esse tema da gestão da dívida pública é um tema que a gente pode programar uma live, vai ser bastante interessante, né? E aí entraria essa questão de você mudar os principais títulos que estão hoje colocados no mercado. Eu vou, se me permite, passar para o professor Carlos Eduardo Freitas e já colocar uma questão, né, registrada aqui no YouTube. Eu estou acompanhando também pelo celular, né, mas o pessoal do Conselho me ajuda e coloca aqui no bate-papo do Zoom, né? Mas o Márcio Henrique Miguel, professor Carlos Eduardo, né, está fazendo um questionamento. Até que ponto a alta da Selic, de fato, está influenciando no arrefecimento da inflação? A quem, de fato, interessa uma taxa de juros tão elevada? Ele está colocando duas questões que eu acho que merece uma ponderação de quem passou, né, uma boa parte da sua vida lá no Banco Central pensando sobre esse tema especificamente. Professor Carlos Eduardo. Obrigado. Eu tinha visto a pergunta dele. Bom, evidentemente, a subida da taxa de juros, que, aliás, é muito recente, agora subiu agora, abril, maio, não é? Ela estava negativa o tempo todo. É preciso que o Márcio Miguel tenha presente que essa taxa de juros ficou muito baixa por um período de 1 ano e meio, que vai de junho de 2020 até o início de 2021 e tal. Então, quer dizer, ficou, de fato, até o final de 2020. Até o final, foi mais 1 ano e meio. Até o final era negativo. Ela ficou negativa 1 ano e meio, até o final de 2021, começando a querer ficar positivo agora. Então, isso é preciso ter presente. A quem ela interessa? Ela interessa ao povo. A inflação é um elemento de distribuição de renda, um Robin Hood, ao contrário, isso aí é impressionante. Não é? Quando o Plano Real estancou a inflação aqui, acho que o Cláudio Jaloreto fez uma conta, ele estava
e cerca de 4 pontos de porcentagem do PIB que estavam sendo pagos de imposto inflacionário pelas pessoas mais pobres acabou de um dia para o outro. Os resultados, aliás, político-eleitorais confirmam isso de maneira evidente. Então, interessa ao povo a redução da inflação, porque ela é muito madrasta para o povo. E está fazendo efeito, sim. É recente, a subida, de fato, a taxa é recente, ela saiu do negativo, está fazendo efeito, a inflação deve apontar um recuo. Agora, é claro que tem o problema da política fiscal, né? Quer dizer, o governo fez simultaneamente uma política fiscal expansionista, talvez tivesse que saber, eu entendo, concordo aí nesse sentido com o professor Oreno, mas, ao mesmo tempo, fez uma política monetária extremamente expansionista. Então, isso pegou uma inflação de custos e deu vida própria a ela. O Brasil inercializa facilmente. Então, essa é a minha visão. Boa pergunta do Márcio Henrique. E, finalmente, a divergência é muito boa. Eu aprendo muito, porque eu ouço argumentos contrários e medito sobre eles depois. Professor César Bergo, né? Só colocando, né, um dado adicional, que você ponderou que vamos chegar a mais de 500 bilhões de reais de gasto de despesa com juros, né? Em 2020, esse gasto era de 312 bilhões, né? Quer dizer, nós, em menos de 2 anos, né, vamos mais do que dobrar, né, o gasto com juros, né? Eu acho que o Márcio estava até provocando a gente nesse sentido. Olha, eu, quando olho nas minhas aplicações financeiras no banco, eu vejo, poxa, que boa rentabilidade que a gente está tendo, né? E claro que, como já foi colocado aqui, a taxa Selic tem ajudado nesse sentido, né? Então, eu acho que interessa também aos rentistas, mas, claro, concordo com o professor Carlos Eduardo Freitas, né? Segurar a inflação interessa ao povo brasileiro, porque quem mais sofre com inflação alta é o pobre, né? Que não tem a possibilidade de fazer o que a gente faz, né? Classe média, né? De aplicar os nossos recursos e ter uma remuneração em cima dele. O pobre, infelizmente, a inflação vai corroendo o seu poder de compra, né? Então, segurar a inflação é fundamental. E eu ainda pondero aí para o Márcio, né, que o Banco Central, né, ele não tem outros instrumentos, né? O papel dele é atuar na política monetária, né? E quando a inflação está acima da meta, se ele não baixar a inflação, né, depois ele vai ter que justificar por que esteve fora da meta, né? E o único instrumento que ele tem é tentar segurar a demanda com política monetária e taxa de juros de política monetária é fundamental, no nosso caso, a taxa Selic. É só para fazer mais uma ponderação, se me permitir, tá, Bergo, né? E também quem colocou a inflação na nossa reunião de conjuntura há um mês e pouco atrás, no primeiro sábado do mês de julho, né? Eu tinha colocado lá as taxas de inflação da maioria dos países, dos principais países do mundo, e tinha lá uma separação com os que estavam em 2 dígitos, né? Que estava lá em 30 e poucos %, um pouco mais de 1/3, né, dos países com taxa de inflação em 2 dígitos. Agora já estamos com mais de 50%, até a média da inflação europeia superou os 10%, né? E com taxa de inflação abaixo de 5%, né, só tem 4 países no mundo, né, dos principais países, né, que têm estatísticas bem estruturadas, né? Ou seja, né, a inflação hoje é um problema, né, do mundo inteiro, e os países realmente estão com alguma dificuldade de segurar essa inflação, e estão, nesse momento, né, com uma diferença de tempo Brasil muito longa, né? O Brasil começou a aumentar fortemente sua taxa de juros lá atrás, né? E agora os países, a maioria dos países está aumentando a taxa de juros, né? Em 2021, só 3 países aumentaram a taxa de juros de política monetária, né? Agora, em 2022, está todo mundo puxando fortemente para cima, né? Essa deixa é uma questão que aparece, né, Bergo? Deixa eu colocar só uma questão. Na verdade, a gente está projetando aí 700 bilhões em 2022. O Banco Central ele falou 440 bilhões em 2021, né? Então, é muito dinheiro, né? Aí não é o caso.
E o Felipe também lembrou, quero dizer aqui, a questão pré-fixada. Como a gente não está dando consultoria financeira aqui, né? Se eu fosse da política monetária, eu desapareceria com os títulos, viu, pré-fixado. Ou seja, a partir de amanhã não tem mais pré-fixado, boa noite, porque realmente isso vai criar um problema. Vai ser bom para os investidores, mas o país vai ter que conviver com um problema muito grande, sim. O Felipe bem lembrou, eu tinha colocado isso, mas o Felipe falou, eu não comentei. Mas, do ponto de vista de investidor, né, nós temos a questão seguinte: essa taxa real está atraindo capital para o país e, muitas vezes, não é capital produtivo, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar um pouco com dinheiro para investimento, né? O país é carente de investimento. Então, eu não tenho dúvida, né, de puxar a sardinha para o lado do mercado de capitais, porque eu acho que as pessoas têm que correr um risco, porque aplicar em renda fixa não tem risco praticamente nenhum. Você só tem que decidir se vai ser pré ou pós, né? Você não vai deixar de ganhar, você vai ganhar menos, mas você não vai deixar de ganhar. E bem lembrou também, tem a questão da inflação, né? À medida que a inflação cai também, os títulos de inflação sobem, né? Então, tem tudo isso aí que vai onerando, né? Não tenha dúvida, a dívida pública, e aí tem que ser feito. O Oreiro também colocou, e bem colocado, que reduziu a parte da dívida em LFT, né? Então, isso também contribui para não ser tão, poderia ser bem pior também. Mas já está voltando a subir a partir de um determinado ano, isso começou a subir de novo. Tudo isso feito, o Márcio está com razão, né? Os investidores em casa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, não tem que se preocupar com nada, né? Vai, põe um dinheirinho lá, rendeu 13% ao ano, maravilha, vou viajar, vou passear. Agora, os 33 milhões de passando fome não está resolvido o problema deles. E bem lembrada a questão da inflação, porque nós, no início do ano, quando prevíamos um crescimento de 0,5% do PIB para 2022, não contávamos com essas coisas todas que estão acontecendo agora, né? Então, obviamente, isso está movimentando a economia. 12 bilhões por mês não é pouco, isso vai movimentar a economia mais ainda, deve melhorar nos próximos meses o desempenho da economia, mas fica aquela conta maravilhosa para 2023, que nós vamos ter que ver o que vai ser feito, né? Eu acho que é aí que vem a contribuição, como você falou, Pagnussá, a gente fazer umas mesas temáticas, né, para efeito de discussão desses problemas que vão acontecer, não tenha dúvida. A projeção de mercado financeiro para a inflação de 2023 vem crescendo. Então, para 2022 baixou, mas para 2023 cresceu. O crescimento econômico para 2022 cresceu, mas para 2023 vem caindo. Ou seja, né, temos que aproveitar esse momento, mas não tem como a gente falar que não tem uma questão eleitoral por trás disso. Não tem jeito, né? A gente tem visto isso aí, e quem é investidor tem que aproveitar, surfar na onda, né? E aí é lógico que a gente vai procurar o melhor para os nossos clientes, né? Vamos dizer assim, porque os bancos também aumentaram o lucro absurdamente, porque o spread não respeita, não, o spread sobe mesmo, né? Então, isso tudo aí temos que olhar, né? Você vê os lucros dos bancos aí, publicado, não estou dizendo que não tem que lucrar, estou dizendo que tem um limite também, né? Porque realmente essa taxa Selic nesse nível aí aumenta os lucros do banco absurdamente. Os bancos ganham nisso aí também. Então, Roberto, tudo isso somado. Roberto, você pois não? Pode. Você está falando, eu estou de acordo, eu sou de acordo. Mas você sabe, o Brasil não pensa na relação de causalidade disso tudo que você está falando. O que causa isso tudo? Quer dizer, essa que é a pergunta, entendeu? É verdade. Então, o que eu digo assim, é cada um olhando para o seu umbigo, né? Então, você tem essas questões que têm que ser discutidas, são sérias e têm impactos. Eu acho que é por aí. A gente discutir essas causalidades, porque senão a gente não sai. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? É isso aí que a gente fala aí. Mas, de todo modo, eu vejo como positivo, né, essas questões para a gente poder andar e buscar soluções, né, Pagnussá? Volto com a palavra. Bom, nós já estamos chegando próximo às 18 horas, né? São 17h52. A participação continua alta aqui no YouTube, mas eu acho que a gente já está chegando num momento de se encaminhar para o encerramento. Daí eu passo uma rodada
para cada um fazer as ponderações finais. Aí, começando com o professor Carlos Eduardo Freitas, que levantou a mão. Eu levantei o seguinte, sobre essa questão do lucro dos bancos, eu não sou especialista na indústria bancária, mas eu queria pensar o seguinte, nós tivemos uma recessão de 3 anos, de 2014 a 2016, enfrentamos uma recessão fortíssima, muito mais forte em 2020 e 2021, inclusive com pressões de preço, de inflação, de custo. O sistema bancário, perfeito. Então, quando os bancos têm lucros, significa um sistema bancário sólido. E o Banco Central tem um dedo grande disso. As exigências do Banco Central são fortíssimas. Então, os bancos... Eu já cheguei uma vez a comentar na diretoria do Banco Central o seguinte, olha, os bancos vão morrer gozando de uma saúde espetacular, porque eles não conseguem operar. Mas, então, isso tudo faz com que esse sistema seja muito, muito cauteloso e o sistema funciona bem. As questões de spread, a Febraban, o tempo do economista Murilo Portugal, apresentou vários trabalhos, isso tudo tem uma questão, tem questões jurídicas aí, etc., e a competição, que eu pensei até que fosse resolver, né, não trouxe tudo aquilo que a gente esperava. Bancos estrangeiros vieram e foram embora, e, finalmente, só nessa questão do oligopólio, se há uma manipulação do mercado, tem que chamar o ministro da Economia, é o primeiro suspeito, porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil dominam um percentual de mais de 40% por aí do mercado, e outros bancos oficiais. Então, isso é bom ir devagar com isso. Claro que a gente pode discutir e deve. Só esse ponto que eu queria fazer. Podemos seguir com Oreiro, Felipe, Bergo, suas considerações finais para a gente ir encerrando. Já que eu fui o primeiro a falar, eu quero ser o último. Tá bom. Tá. Então, como eu fui o último, eu sou você o segundo, então. Perfeito. Bom, na verdade, assim, essa ponderação do professor Carlos Eduardo, a gente sabe disso, né? Eu tenho uma carreira toda em banco, trabalhei em bancos privados, bancos oficiais. A gente sabe como é que funciona a formulação, né? Então, do ponto de vista do encontro de hoje, que o assunto é política monetária e taxa de juros, eu saio satisfeito, agradeço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, particularmente a mim, mas, de todo modo, eu acredito que daqui pode surgir várias discussões, como já bem foi colocado pelo presidente Bagunçar, e isso vai ser muito importante para o nosso país. Sobretudo agora, nós estamos aí em discussão nos próximos dias, né? Nós estamos vendo os responsáveis pelas áreas econômicas dos candidatos se manifestarem, né? Então, é bom que a gente enriquece o debate com nossas sugestões. Isso pode ser muito positivo para o nosso país, porque eu coloco aquela questão para finalizar. Os governos passam, mas a nação continua, né? Então, nós temos que sempre primar pela nossa nação. Os governos são passageiros, né? Então, as medidas têm que atuar de modo a fazer melhorar a vida dos nossos cidadãos, não tenha dúvida. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Professor Felipe Ohana. Eu acho que a conversa foi ótima, foi diversificada, vamos dizer assim, um adjetivo para isso. O quadro que o Oreiro mostrou sobre taxa de juro real e taxa de inflação no mesmo gráfico na história é muito bom, e aquilo é verdadeiro, eu também já tinha feito essa conta. Quando a taxa de juros está alta, a inflação brasileira está baixa, e ao contrário, quando a taxa de juros cai, a inflação começa a subir. Isso, a meu modo de ver e pela minha experiência, tem a ver com as escolhas alocativas, entre aspas, né, que é feita pela nossa sociedade. A nossa sociedade faz escolhas inconsequentes. Eu disse isso no começo, estou dizendo de novo para encerrar. Acho que a política monetária, infelizmente, hoje nós estamos atravessando uma taxa de juros real elevada. Hoje está IPCA mais 6, mais ou menos, que eu acho que é uma taxa elevada para o Brasil. O Brasil mereceria ter uma taxa real menor que essa. Mas o Brasil não faz por onde ter uma taxa menor que essa. O governo utilizou a inflação, do meu ponto de vista,
e utilizou a inflação para sanear as contas públicas. Conseguiu sanear porque, com a inflação, desvalorizou as despesas e promoveu um aumento de arrecadação. Só por isso, só porque fez isso, conseguiu fazer essa transferência de mais de 150 bilhões de reais dentro desse ano para o tal chamado auxílio, e, como se chama auxílio kamikaze, essa coisa toda, sem dar um efeito na política monetária, porque houve um saneamento fiscal, perverso, é verdade, né? E quem pagou esse saneamento fiscal não fui eu. Quem pagou o saneamento fiscal foram aqueles que estão desbancarizados. Eu não paguei nada disso. Certo? Eu estou absolutamente indexado lá na minha LFT. E o governo fez a inflação, saneou as contas e transferiu agora para os pobres. É muito curioso, quer dizer, é preciso pensar sobre isso. Você provoca a inflação, reduz a despesa e confisca do pobre, porque é ele que estava desprotegido, e aí você transfere para o pobre. A inflação, eventualmente, volta a subir, tá certo? E depois você volta para o pobre, e isso fica um pêndulo, uma função seno, onde a coisa não termina. Quer dizer, em resumo, para terminar, eu acho que a política monetária hoje é uma taxa elevada, infelizmente, mas ela tem que ser, porque, caso contrário, nós teríamos o efeito inflacionário mais perverso. Muito obrigado pela participação, obrigado pela atenção. Professor Loureiro. Bom, eu só quero dizer o seguinte, que a inflação correu o meu salário real. Eu estou há 4 anos sem reajuste. Tá? Então, quer dizer, tive alguns ganhos financeiros, mas que não compensaram a perda inflacionária da minha principal fonte de renda, que é o trabalho. Isso é verdade. Bom, quero fazer só 2 esclarecimentos. Quer dizer, o primeiro sobre a minha proposta de reforma monetária. Em nenhum momento eu disse que tem que botar na lei que você vai proibir, a partir de um certo ponto do tempo, a emissão de LFTs. Quer dizer, trata-se de um processo gradual, para ser feito de 3 a 4 anos, com o objetivo de aumentar a potência da política monetária. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, com respeito ao controle de demanda agregada. Se a gente olhar os Estados Unidos e a União Europeia, a União Europeia, o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros, aumentou. Ela era menos 0,5% ao ano, aumentou para 0% ao ano. A inflação média na União Europeia está 7%. Significa que a taxa real de juros, grosso modo, conta de padaria, na Europa está menos 7%. Os Estados Unidos aumentou a taxa de juros de 0,25 para 1 e alguma coisa, tá? Com uma inflação que está perto de 10%. Então, ele está com a taxa real de juros de negativa em 8%. Enquanto isso, a política fiscal norte-americana é fortemente expansionista. O Biden está fazendo um novo pacote de mais 400 bilhões de dólares de aumento de gasto, de gasto fiscal. A Europa é que está com uma política fiscal um pouco menos expansionista, mas as regras fiscais na Europa estão suspensas. A sine die, não tem prazo para os países europeus voltarem às regras fiscais definidas pelo Tratado de Maastricht. Então, não é só a questão, eu não entendo como não controlar a demanda agregada, porque o que eu estou vendo é que ninguém está fazendo isso. Por quê? Por causa da excepcionalidade do momento que a economia mundial está vivendo. Períodos excepcionais exigem medidas excepcionais. Em tempos normais, eu seria totalmente contrário. Você fazer política monetária expansionista, com juro real negativo, política fiscal expansionista, isso vai dar ruim. Tá? Mas nós não estamos num período normal. Isso é um período anormal do mundo, com a combinação de Covid e a guerra na Ucrânia. E agora, para piorar as coisas, a China mandou tropas para a Rússia. Existe uma probabilidade, pequena por enquanto, de uma terceira guerra mundial. E a visita da Pelosi em Taiwan só piorou as coisas. Então, esse é o nosso cenário. Bom, mas, enfim, com isso eu me despeço, concluo a minha apresentação, agradeço mais uma vez ao presidente Panhossati, aos colegas que participaram desse debate, e, enfim, boa noite a todas e todos que nos assistiram nesse canal. Muito bom. Só tem elogios aqui no YouTube, né, pelas apresentações, assim, apresentações didáticas e obviamente, com diferenças de opiniões, que isso enriquece o debate, né? O professor Cláudio Jaloreto, nosso conselheiro, né, e chefe de departamento lá do Banco Central, um cara com
como eu já comentei, né, várias vezes premiado no Prêmio Tesouro Nacional, né, ele faz uma ponderação aqui que não se pode esquecer que o fluxo de juros depende não só da taxa, mas também do estoque. Claro, né? Só para registrar. E vários outros estão registrando aqui, Josafá da França Versosa, excelente debate, só para citar um aqui no YouTube. Com isso, acho que podemos encerrar, né, nossa live, acho que foi fantástica, né, a controvérsia é sempre muito boa, né, porque ela enriquece o entendimento do tema, né, e, claro, todos nós aprendemos. São 18h03, então encerramos o nosso... Me permite? Muito obrigado a todos. Deixa eu... Me permite um minuto? Claro. A controvérsia com educação, com respeito pelos pontos de vista adversários. Essa é muito construtiva. E foi ótimo, foi acima das minhas expectativas. Aprendi bastante hoje. Um abraço a todos. O embaixador Arthur Meyer também coloca aqui um agradecimento, né? Excelentes apresentações, gostei muito. O professor Eloy Coraz, excelentes as exposições e a troca de ideias, né? Então, parabéns a todos aí e vamos encerrar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.